Fala, pessoal, estamos aqui ao vivo ou não é ao vivo? Não é ao vivo. Não é ao vivo. Tá bom, então, vamos botar então, vamos lá. Faz o corte pra nós, vamos lá. Fala, pessoal, estamos aqui ao vivo no TV Papum. Mivaldo, fala pra mim agora. Que é isso? De onde surgiu esse Papum? De onde... O que aconteceu? Por que se criou isso? De onde surgiu isso? De onde que nós criamos isso, né, Wesley? TV Papum foi uma ideia que já surgiu há muito tempo. Em 2011 eu idealizei e criei um grupo no Facebook que chama até hoje Tap Livre, que é Trindadenses Engajados Politicamente. E lá se vão 15 anos, né? Até hoje nós temos o Tap Livre no Facebook e temos ele também nos grupos de WhatsApp. E a partir disso nós criamos alguns projetos aí em redes sociais também. Um dos projetos foi o Infotrindade, que é um portal de notícias que veio a se transformar agora em Info Goiás. Quem não segue aí, siga lá, Info Goiás. E o Wesley Fernandes aqui, nosso amigo, criou o Trindade Urgente, que hoje, sem sombra de dúvida, são os dois portais mais bombados aí de Trindade e um dos mais bombados também do estado de Goiás. E veio essa junção agora, nos últimos meses, eu, Wesley Fernandes, e o terceiro componente aí do grupo, que por enquanto ainda está misterioso, mas logo nós vamos trazer ele aqui, vamos apresentar para vocês. Nós criamos a ideia, né, de criar o TV Papum. E é um podcast para entrevistados, seja políticos, sejam empresários, enfim. O Papum, a ideia do Papum, inclusive, foi do Wesley. O nome Papum foi ele que sugeriu, que é uma ideia de papo reto. Trocar ideia, conversar, chamar o convidado, dar oportunidade para ele falar. E eu vou deixar o Wesley falar um pouquinho aí agora sobre o Trindade Urgente e sobre o que ele pensa do projeto Papum. E agora nós vamos anunciar quem que é o nosso primeiro convidado. O primeiro convidado aí do TV Papum, do nosso podcast Papum. Pessoal, seguinte, Trindade Urgente surgiu, eu acho que nós somos o pioneiro, né, em Trindade aí, em portal de notícias da nossa querida cidade. E conversando com o Emivaldo alguns meses atrás, nós unificamos isso, então o Info Goiás e Trindade Urgente agora se tornou uma única fonte de informação. Para que isso? Para a gente realmente movimentar, que a gente tem um leque muito grande, um alcance muito grande dentro da nossa cidade e do nosso estado de Goiás. E com isso a gente teve a ideia de lançar esse podcast, né? E o convidado que está aqui, aguardando aqui, que é o nosso primeiro convidado desse podcast do Papum, e deixar já o pinguinho aqui para a galera prestar atenção que nós vamos ter. Por que TV Papum? Não é somente o podcast Papum, né? Daqui a pouquinho nós vamos ter um programa de jogos, né, com a pessoa que conhece aqui sobre pôquer, sobre xadrez. Então vamos ter um programa especial para isso. Vamos ter um programa de esportes, vamos ter um programa... Quem sabe nós não convida o Ferrugem para fazer o programa de esportes? Né? Vamos pensar nisso lá na frente. Vamos ter vários programas da TV Papum dentro do YouTube. Em breve você estará acompanhando isso. E hoje nós temos um convidado muito especial, né, meu irmão? Nós colocamos nos dois Instagrams... e as pessoas lá, os seguidores foram sugerindo, né? Aí como os dois portais têm uma ligação muito forte com Trindade, eles sugeriram e falaram assim, tem que ser um deputado que está em âmbito de política e alguém que ama Trindade, que gosta de Trindade, vocês têm que chamar um cara lá para falar. Tá. Aí adivinha quem que é que eles sugeriram? Então, peraí, deixa eu fazer um negócio agora. Esse caboclo, ele é nascido em 11 de janeiro de 91. Esse caboclo. Filho do senhor Adão Joaquim, e da Maria Lúcia. Deixa eu falar um negócio pra você. Fisioterapeuta, já ficou sabendo disso? Você puxou a capivara do Puxei homem? A capivara. Última eleição, 17.788 votos cravados. E será que como que ele vai vir agora nessa próxima, hein? Mas vamos deixar isso pro finalzinho pro pessoal ficar na expectativa para ver se realmente nós vamos ter surpresas. E eu quero que você chame agora, ou posso chamar? Pode chamar. Pode chamar? Então, o nosso convidado dessa tarde maravilhosa aqui no Papo, no primeiro episódio, ele, Cristiano Galindo de Carvalho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Inaugurando aqui o Papum, realmente... Já fui em diversas inaugurações, mas essa realmente vai ficar para a história.
e eternizada também nos vídeos, nas postagens também. Então a gente fica muito feliz de estar aqui. Agradeço o Wesley, o Emivaldo, o terceiro componente que tá aí misterioso. Não sou eu, viu? Se você tá assistindo aí achando, é o deputado que é o terceiro componente, não sou eu. Mas ele sabe quem que é. Viu? Mas eu venho todas as vezes que me solicitar, eu estarei aqui com certeza para prestigiar e também para conversar com todos vocês, que é sempre um prazer. Deputado, eu queria que você, nesse primeiro momento aí, pudesse fazer uma apresentação sua. Eu te conheço desde criança, quando eu falo desde criança, Wesley, é desde criança mesmo, viu? Não é brincando, não é sentido figurado. A verdade é que eu era criança e você já era mais velho, né? O pior de tudo que é tipo isso, eu sou um pouquinho mais velho que ele, porque meu melhor amigo chama Vinícius Galindo, nós somos amigos desde os 7 anos de idade, e quando eu tinha ali por volta de uns 13, 14 anos, aí o Cristiano estava mais ou menos nessa idade que eu tinha aí, quando eu era amigo do Vinícius. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é Cristiano Galindo pessoa, e mais para frente nós vamos falar um pouquinho de quem que é o Cristiano Galindo político. Olha, primeiro de uma infância simples ali na Vila Santa Inês, em Trindade, brincando na rua, festejando com as crianças, como era antigamente, aquela infância raiz, de subir no pé de manga, de descer na enxurrada. Então dessa infância ali humilde, mas com muita alegria. Estudei nas escolas aí nas escolas da cidade de Trindade, primeiro no Reino da Criança, depois fui ali pro Sol Dourado, Pato Pelágio, todas as escolas, o Dona Iraci Borges também, que foi muito importante na formação, e tive a oportunidade de ser fisioterapeuta, estudei na PUC, e para me tornar fisioterapeuta, primeiro cuidei dos meus avós, ali meu avô estava com Alzheimer, minha avó com câncer, e naquele momento eu cheguei a mudar para a casa deles e acabei me encontrando porque identifiquei em uma profissão que eu poderia cuidar de pessoas. E, nesse sentido, fiz o curso de fisioterapia. Infelizmente, quando eu me formei, já tinha falecido, né? Mas, dentro do que eu pude, a gente colaborou com o cuidado deles. Me apaixonei por cuidar de pessoas e fui muito feliz na minha escolha, sendo fisioterapeuta, atuando. E, de repente, veio a vida pública que, durante a pandemia, foi com certeza o momento mais difícil da humanidade, mais difícil para a gestão pública, mais difícil para todos nós que estávamos ali. E o prefeito Marley me convidou para estar junto com ele, principalmente no combate ao Covid-19. Aceitei o convite, aí na parte da fisioterapia, aí nos hospitais, fui em Brasília, em São Paulo, buscando aparelhos, na época, para a gente montar os leitos de UTI. Graças a Deus a gente fez um aplicativo também que deu muita qualidade na vacinação de Trindade, as pessoas iam ali vacinar, sabia que a dose estava lá, tinha um sistema de organização, e aquele momento talvez seja o primeiro momento que eu me identifiquei na vida pública, assim como lá atrás eu me identifiquei de cuidar de pessoas, foi o momento que eu identifiquei que a vida pública é a ferramenta ideal para cuidar das pessoas em uma grande escala. Então foi naquele momento ali que talvez tenha despertado a primeira vez que a vida pública, a pessoa da vida pública pode fazer a diferença para a população, mas o Emivaldo me conhece, sabe que não teria ali o perfil identificado, rotulado como um candidato. Então foi um trabalho que foi construído. Faltando 4 dias aí, 4 dias para o prazo de filiação, me tornei candidato e de lá para cá a gente vem, graças a Deus, graças a um grupo muito forte, vem consolidando a candidatura e depois essa legislatura e agora a reeleição, se Deus quiser. Sem dúvida, Emivaldo, eu acho que, pegando o gancho do Galindo falando aí sobre a pandemia, acho que a profissão sua, né? A sua própria profissão de fisioterapeuta dentro da medicina, eu acho que foram talvez as profissões mais utilizadas nesse período de pandemia que nós passamos. Eu acho que tem um orgulho, né? Por você fazer parte desse grupo de fisioterapeuta e automaticamente ainda podendo somar, sendo deputado também, dentro ali dos processos e das decisões que foram tomadas, né? Muitas pessoas não sabem, mas o Cristiano Galindo, junto com o Leonardo Isidoro, foram quem coordenaram as equipes lá. Na época eu era oposição em Trindade, criticava muito o Marden e tudo mais, mas a gente sempre valorizava muito a questão de como estava sendo. Inclusive foi uma das coisas que me fez parar de ser oposição. Foi como foi muito bem conduzido o tratamento de Trindade, porque nós tínhamos todas
questão no Brasil inteiro, e o Cristiano junto com o Leonardo Isidoro e o Marden, o Cristiano vai poder falar bem sobre isso, eles fizeram todo um planejamento, e Trindade fechava escalonado, teve a questão de conseguir vacinas, de conseguir os testes, testagem rápida, eles criaram um aplicativo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cristiano, como que foi essa fase aí da pandemia, que eu acho que foi um divisor de águas do município de Trindade. E eu acho que tem que ser falado agora, Cristiano, antes de você começar a falar, porque é o seguinte, querendo ou não querendo, mesmo ter passado por um momento muito difícil na pandemia, a toda a população nacional e mundial, eu vejo que cai em esquecimento. Então, traz de volta isso pra gente, pra poder lembrar, não do sofrimento das pessoas, mas de como foi gratificante ver o resultado no final desse processo. Primeiro, algumas pessoas me perguntam se eu sinto pressão de ser candidato à reeleição, ser candidato a deputado, e eu falo, pressão eu tive na época da pandemia. Sim. A gente não sabia ali se poderia ser sua mãe, seu pai, ou qualquer familiar seu, você, amigo. E realmente chegou um momento de colapso da saúde que não tinha vagas de UTI para ninguém. Então não era escolhido financeiramente, etnicamente, era assim, uma coisa que realmente assustava as pessoas. E eu fui em vários hospitais, eu fui em vários locais, vendo recepções se tornando UTI, então hospitais vazios nos corredores, mas todos com respiradores, cenas de filme de terror. Eu acho que isso vai ficar sempre na minha mente, na minha cabeça. Mas quando a gente pensou na pandemia, a gente pensava muito em como deixar aquele momento menos doloroso para as famílias, em como que poderia humanizar, ou em como poderia ser mais eficiente, em como que você poderia cuidar da equipe ao mesmo tempo, porque a equipe era de extrema importância e estava ali em contato com as pessoas. E o aplicativo veio nessa pegada. Na verdade, começou com a testagem, né? As pessoas poderiam ali testar, e foi uma maneira de desafogar, porque estava todo mundo buscando as unidades de saúde ao mesmo tempo, naquela correria. Então, a testagem, e eu lembro de embates longos com o Emivaldo, viu, gente? Quem acha que foi sempre um docinho... Esse docinho de coco, docinho, né? De coco, o Emivaldo ali e eu nos debates. No primeiro momento, quando a gente lançou os primeiros números, quando eu comecei a participar mais efetivamente, os índices de Covid em Trindade subiu muito. Você vai se lembrar disso, e no primeiro momento você até falou, é porque não tá cuidando. E aí a gente foi encaixando e mostrando que não é porque não tava cuidando, e o Emivaldo entendeu isso de forma rápida. Na verdade, o que a gente estava era fazendo uma prevenção quando a gente diagnosticava e isolava a pessoa. Então foi um momento que realmente as decisões foram mais difíceis, a gente tinha que cuidar das nossas famílias, cuidar das pessoas. Quem estava na gestão pública realmente sofreu muito com as decisões que precisavam ser tomadas. Eu digo que não tinha certo nem errado, naquele momento estava todo mundo ali buscando pela sobrevivência, mas acabou que esse aplicativo mostrou uma alternativa muito eficiente de tratar aquele momento. Inclusive, Quim de Piracicaba pegou esse aplicativo, eu forneci gratuitamente. Teve outras, Aparecida de Goiânia, por exemplo, formatou a questão das baias, como a nossa. Antes eles faziam em sistema de fila, a gente alterou isso daí. Escalonou também a questão do... Que era um debate muito grande, era isso. Falava, não, o comércio vai quebrar e tal. E eu até me sinto que eu tenho um pedacinho meu nisso daí, porque em 2020, mais pra frente, eu vou contar um detalhe que um dia eu falei pro Cristiano, eu não vou deixar ninguém mentir pra você, eu não vou ajudar o Marden, mas você é meu amigo, eu não vou deixar ninguém mentir pra você, eu vou te ensinar a fazer pesquisa. E eu passei pra ele uma divisão que eu fazia de Trindade em 10 regiões. E eu fiquei feliz quando eu vi a forma que ele escalonou durante a pandemia. Lá, eu olhei o mapa e falei, eu conheço essas regiões de algum lugar. A parte política ajudando a formatação de um cuidado da pandemia, realmente. Aquelas 10 regiões a gente dividiu. O que você viu foi ficar a cidade mais coloridinha lá nas divisões, né? Então, a gente fez todo um sistema que era para dar tanto segurança, ao máximo de segurança para a população, mas também dando aí o respaldo para o comércio, e afinal de contas que também a gente precisava sobreviver, não só questão financeira, mas questão de alimentação, questão, tudo precisava tanto que a Aparecida de Goiânia depois copiou esse modelo e fez escalonado pareceu, também. Igual você falou, né, Cristiano? Parecia um filme de terror, né? Pareceu um filme de terror. Você falando e agora, o Mivaldo falando, eu que pensando aqui, o quanto isso... acho que eu não consigo explicar pro meu filho de 4 anos o que foi isso. O terror que a gente viveu, né? Porque ele veio nasceu em 2021 e, sei lá, talvez nem através de filme
a gente consiga explicar o que a gente vivemos. Eu acredito que seja bem parecido com aquele filme que saiu agora do Césio 137, que pra gente que não viveu aquilo, você vê, você fala assim, será que foi desse jeito mesmo? Parece que é mentira, né? Fala assim, não é possível que isso foi. E eu falo assim, meu pai infelizmente veio a falecer de Covid. Felizmente foi na parte que já estava reduzindo o número de casos, a gente conseguiu ter o leite de UTI, teve o cuidado. Mas a gente sabe que inúmeras famílias passou o que eu passei, de perder um ente querido. Mas quando você vai colocar em números, o índice de mortalidade do Covid não é tão alto. Não foi tão alto. A questão é que todo mundo teve 1, 2, 3, 4, 5 vezes passou por essa doença. Então a gente sabe o quanto que a humanidade foi atingida de uma vez só. Por isso que fala pandemia mundial mesmo. Até é redundância falar isso, que já fala pandemia. Mas levar aqui em conta que todo mundo teve ali um ente querido afetado, um amigo, e foi um momento muito difícil, mas eu vi muitos acertos e eu vi também uma vontade muito grande em acertar. Os municípios que às vezes estavam ali fazendo algo que não foi o mais eficiente, não foi por não foi por omissão, talvez não tenha conseguido acertar nas decisões, mas eu vejo que Trindade foi eu acho que a pandemia também foi um case de sucesso. Aconteceu muito da politização da pandemia, dessa questão ideológica, que virou um debate assim que eu vi até o Caiado agora falando num podcast, ele questionando, falando, gente, você não pode falar isso, você não pode ser contra a vacina. Por mais que você ache que vacina, se você não for cientista, você não pode fazer isso. Eu acho que era muito daquilo ali também, atrapalhou muito no trabalho de vocês durante o período, porque você tinha essas pessoas extremistas, né, Wesley? Era 880, e acaba, né? Um amigo nosso em comum, não vou citar o nome dele aqui não, mas é amigo do Cabrini, ele faleceu porque não quis se tratar tomando cloroquina em casa, ficou recluso e infelizmente não... Você sabe que depois você até foi ajudar lá no restaurante e tudo. Uhum. Mas assim, virou uma guerra política, né? Virou uma guerra de narrativas, eu acho que isso prejudicou muito. Eu acho que teve uma divisão muito grande entre esquerda e direita e cada um puxando a bandeira para um lado e para o outro, esqueceu dos seres humanos. Eu tenho a felicidade hoje de estar num partido de solidariedade que não tem posição partidária ou ideológica forte. Isso me permite pensar com minha própria cabeça, né? Então, isso acho que independente do pensamento da pessoa, às vezes pode seguir uma ideologia ou outra, mas ela tem que ter essa independência intelectual para tomar as melhores decisões. Sim. Então, é muito importante isso, que a parte política muitas vezes ajuda, mas às vezes pode atrapalhar. Então, quem está nos assistindo aí, independente de qual segmento que participa, ou se de nenhum, mas que tem esse pensamento e essa independência intelectual aí para conseguir tomar as decisões que são acertadas, principalmente para a sua própria vida, né? A questão da vacinação mesmo, que o Emivaldo citou aí, o governador Caiado, e eu também sou uma dessas pessoas que defende a vacina, até porque a imunização, ela faz parte de uma população saudável no contexto geral, e realmente a gente fica preocupado, mas a gente sabe também que a ciência, ela está aí para ajudar, para colaborar, e o Emivaldo é um jogador de poker, então para um jogador nada melhor que números, e a ciência traz esses números para a gente tomar as decisões também. É isso aí. Galindo, aproveitando aí que você está nessa parte, você falou da sua família, você falou que você perdeu seu pai no Covid, você perdeu seus avós também, logo no início da sua carreira de fisioterapeuta, né, quando você começou nessa parte profissional. Fala um pouquinho da sua família. É pai, é esposo, quem que é o Galindo? Família. Depois nós vamos conversar sobre o Galindo deputado. Filho, quem que é esse cara aí? Eu tô com o João Miguel. O João Miguel vai fazer 5 anos agora, nesse mês agora. E idade de 5 anos é aquela idade que contagia, né? Então, tudo vira graça, tudo vira festa. Acabei de deixar ele na escola, a gente fica muito feliz desses momentos que eu compartilho, eu gosto de compartilhar. Faço questão de toda quarta-feira tentar levar e buscar na escola, é uma das prioridades que eu tenho. Acho que eu já encontrei com você lá, né? Muitas vezes, então dia de quarta pode ter certeza que eu tô entregando ele lá pra escola, a gente fica passando por esses momentos, então família é o seu alicerce, né? Às vezes você tem o dia difícil, aí chega lá, tá as pessoas para te acolher, então isso é extraordinário. E é um presente que Deus dá para todo mundo, que dá essa oportunidade de ter a família. Minha mãe tá lá firme e forte, meu padrasto,
todo mundo ali, a Thaís, todo mundo dando a maior colaboração, um ajudando o outro, e família é isso, né? Então, e o Emivaldo conhece minha família, porque às vezes, assim, as pessoas identificam a família como sendo pai, mãe, filho, e a minha família a gente não tem muito disso, e família de interior não tem disso, é pai, mãe, filho, aí você for falar, é todos os tios, todos os primos, se tiver avós, é todos os avós, então, assim, minha família é muito isso. E muito unida, né? Eu costumo dizer que nós gostamos de fazer reunião para beber água gelada. E se não tiver água gelada, nós bebemos água quente. Então, o importante é fazer a reunião. O importante é estar junto. E por falar em família, como nós vamos entrar no tema política, eu queria que você falasse aí para os internautas. Eu falo para todo mundo porque eu te conheço desde criança, praticamente desde quando você nasceu, e eu sei da sua ligação com o Marden. Eu falo para as pessoas, eles acham até que é brincadeira. Eu falo, eles não são primos, eles são irmãos. Porque é muito parecido com a minha relação com a Roberta, com a Amanda. Porque eu tenho primos também que têm essa mesma ligação. O Pedro, o Paulo Henrique, que é meu primo que infelizmente faleceu, o Diogo da Valese. Nós somos primos, mas nós consideramos mais irmão do que primo, assim. E o relacionamento do Cristiano com o Marden, o Wesley, eu acredito que você saiba disso, porque você convive próximo deles ali, você sabe. Eu queria que você falasse um pouco como que é esse relacionamento seu com o prefeito de Trindade, o Marden Júnior, e como que surgiu isso, como que foi essa relação de vocês ali desde criança mesmo. Como eu disse, os primos são todos unidos, todos juntos no interior, e realmente foi nessa pegada, né? Acho que os primeiros passos da nossa vida, desde criancinha ali, foram juntos. Então, eu e o Marden ali brincando de bola, andando de bicicleta, aprendeu a andar de bicicleta junto, foi correr, aprendeu a correr junto. Então, a formação, tudo. Quando eu falei do pé de manga aqui agora atrás, era na casa da minha avó, então até para subir no pé de manga era junto, para cair era junto. Então, a gente teve um alinhamento de conduta junto desde de criança e com certeza foi uma das grandes amizades, eu falo primo e irmão, por essa ligação, por saber que a gente pode contar a qualquer momento. Então, é uma pessoa que, independente de parte política, é uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, eu sempre estive ao lado dele, colocando aí, quando eu ia fazer cursinho, às vezes ele me dava carona, para ele ir para a faculdade ou ir para o cursinho, depois, por ele ser um pouquinho mais velho, ele entrou um ano antes, então foi para a academia, começou a exercer a profissão de educador físico e em seguida eu fui para fisioterapeuta. Então a gente sempre caminhou até no alinhamento das nossas profissões parecida, né? Educador físico e fisioterapeuta cuidando da saúde do pessoal, principalmente ali do Golfinho Azul, da Vila Santa Inês, do pessoal que estava lá. Então a gente teve sempre esses momentos e quando chegou a pandemia que o trem arrochou, ele falou, foi para mim, vai lá tomar conta. E confesso para você que o primeiro dia, e eu me lembro muito bem do primeiro dia que eu estive na pandemia, que ele falou para mim estar junto, foi um dia que estava começando a primeira vez que estava tendo a vacinação, estava acontecendo ali no Parque Lara Guimarães, e era população idosa, que foi a prioridade, e aí eu acompanhando a notícia pela televisão, né, como ali um cidadão praticamente que comum, passando por aquele momento, e ele me ligou, vem aqui que eu preciso de você para estar ali junto na pandemia. E ali acompanhando ainda pela televisão, as filas e tudo mais. Naquele momento eu já fui para lá, tomei a liberdade de conversar com a equipe, o idoso que levantava para ir vacinar, ir lá, fazer o cartão. Já mudei o sistema para os nossos servidores ir até os idosos, que era um tempo muito grande para o idoso deslocar naquele momento, pensa, mais de 85 anos. Então eram pessoas que tinham a mobilidade reduzida. E ali, a partir dali, a gente entrou na vida pública de cabeça. Mas a amizade, tudo que a gente viveu, realmente o Emivaldo fala isso, primo irmão, e eu considero isso de coração mesmo. É porque, às vezes, eu converso com as pessoas em Trindade, né? Porque, já entrando um pouquinho aqui, Wesley, eu vou passar a bola para você. Na campanha de 2022, o Cristiano não era pelas informações que eu tinha, o candidato a deputado estadual parece que o convite foi feito Wesley Cabeção, e tinha outros nomes lá para poder ser o candidato, e ninguém meio que acreditava, falava assim, pô, prefeito nunca fez deputado aqui, o Jânio não teve coragem nem de lançar candidato a deputado nos 2 mandatos dele, e o povo achava uma loucura o Marden lançar alguém candidato, aí
falaram para algumas pessoas, eles pegaram e falaram assim, não quero não quero não. Aí sobrou pro bonitão aqui, né? Ele pegou e falou, não, me dá aqui esse trem aqui que eu vou. Sempre gostou de jogar, muitas pessoas não sabem, mas nós virava a noite jogando War lá na casa do tio dele, do Luiz, que é o pai do Vinícius. E na época, Cristiano Galindo era o quê? O primo do Perfeito. Eu ia fazer pesquisa, ele não era conhecido. A pessoa falava assim, eu vou votar no primo do prefeito. Era de jeito que as pessoas falavam. No xadrez também, eu já te arrochei algumas vezes, né? Tava lá atrás, mas eu vi no desenvolvimento até. Agora, nós vamos abordar essa questão de esporte aqui também. Você tem alguma pergunta para fazer para ele sobre essa campanha 2022? Se ele acreditava que ganhava? A minha já é essa, eu quero saber de você mesmo. Você acreditava que ganhava ou você falou, vou só para disputar? Como é que era? Pra te falar a verdade, Emivaldo, teve um momento, esse momento que seguiu da pandemia, algumas pessoas até falaram assim, era o nosso próximo deputado. E eu me lembro que eu fiz reunião e falei, gente, para de brincar com coisa séria. Não tem esse perfil, não pretendo ser candidato, não. E até pelo desenvolvimento do aplicativo, eu achei que eu me tornaria um secretário de tecnologia e desenvolvimento, que seria ou na parte da saúde, fazer alguma coisa nessa assessoria, nesse quesito. E o convite foi feito para algumas pessoas, vereadores, alguns secretários. E naquela oportunidade ninguém teve coragem. Quando chegou ali em meados de abril já, o prefeito foi e me chamou, falou, você tem coragem de ser candidato? Confesso que quando ele falou as primeiras palavras, eu imaginei que ele estava falando que eu seria candidato a vereador, que então era para me preparar, para me assumir uma secretaria, desenvolver um trabalho e depois lá na frente ser candidato. E aí naquele momento eu falei, não, tem coragem. Eu falei, não, então vamos pra rua, que a eleição já é em outubro e tal, e aí que a ficha caiu, que eu tinha aceitado. Abril de 22. Faltava 4 dias, 4 dias pro prazo de filiação acabar. Então, faltava 4 dias pro convencional, 5 dias para quem não tinha cargo público. Uhum. E ali naquele momento eu achei que no primeiro momento que era para vereador, na hora que ele falou já caiu a ficha, eu falei, não, tem coragem, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que tem que fazer. Ele falou, você vai pra rua pedir voto. E graças a Deus, Deus abriu muitas portas. O nosso grupo político foi um grupo muito forte. Mas se você falar assim, foi planejado, primeiro que não foi planejado, segundo que eu não tinha perspectiva de vitória ou derrota, porque eu não sabia como que seria. Né? Você foi eleito pelo qual partido? Solidariedade. Pelo mesmo. Foi pelo mesmo? Então você vai agora na reeleição mesmo. Pelo mesmo? Pelo mesmo partido. Eu conversava com as pessoas, Wesley e Cristiano, porque eu sempre fui... Eu sempre fui muito consultado em Trindade por fazer pesquisa desde 2004, e as pessoas... E graças a Deus eu sempre acerto. Aí as pessoas iam perguntar para mim, né? Aí, no começo, antes de fazer a pesquisa, o povo falava, você acha que o Cristiano tem quantos votos, sei o quê? Aí o povo falava, vai ter uns 5 mil votos em Trindade. Eu falei, não, 5 mil votos tá bom, para uma candidatura. Porque até então eu acreditava... 2, 3, né? Eu falava, uma candidatura de... Pra você ter uma noção, o Ricardo Fortunato teve 4 mil votos na eleição passada, o doutor Antônio teve 5 mil votos. Mas porque, se eu tiver errado, vocês me corrigem. Trindade sempre teve aquele negócio, eu vou sair candidato a deputado para me garantir minha eleição de vereador daqui 2 anos. Pelo menos o que eu vejo o pessoal fazendo esse movimento, e até hoje ainda tem gente fazendo isso. E eu acho assim que muitas vezes as pessoas até pensou isso de você. Mas quando eu comecei a fazer pesquisa durante a eleição, eu já falava, porque o Cristiano já começou alto, ele já foi, aí já fazia ali, ele já dava 18%, 17%, 18%, e na última que eu fiz ele deu 21%, eu falei pra ele, você vai ter 21%, ele teve 20,8%. Aí, faltou 0. Inclusive na última nós errou pra prefeito também, né? Mas deixa eu aproveitar então e perguntar pra ele o seguinte, Galindo, você acha que você teve essa porcentagem por merecimento ou por rejeição dos outros candidatos? Eu tenho certeza que a população começou a entender que precisava de um representante que fosse da cidade de Trindade. Até o início... Que morasse lá, né? Que realmente lá, vivesse a cidade de Trindade, como não só na fala, mas as pessoas começaram a entender que o bairrismo é importante na cidade de Trindade. A gente cansou de ver aí deputados que não ajudam a cidade de Trindade, a gente cansou de ver parlamentares que não colocou R$1 de emenda impositiva, ou que mandou 100 mil, 200 mil, que pro porte da cidade de Trindade, não desvalorizando o trabalho de ninguém, mas é muito pouco. Né? A gente sabe que a cidade de Trindade exige um aporte financeiro muito grande, e é uma cidade que precisa para que aconteça o desenvolvimento, precisa de ter ali pessoas que ajudam, que colaboram, e isso não estava acontecendo.
Então, acho que esse sentimento de deputado longe, deputado que não ajuda, tomou conta da população, alinhou a um deputado que seria da cidade de Trindade, que teria possibilidade de ganhar, e que, com certeza, e uma das coisas que eu sempre falei, que eu não mudaria de Trindade, e tem esse pensamento de não mudar de Trindade, eu não escolhi nascer onde eu nasci, mas eu posso escolher onde que eu vou morrer, né? Onde que eu vou criar raízes. Então, cidade de Trindade é esse local, e eu fico muito feliz, mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, foi esse sentimento de ter deputados distantes e longes da população, foi uma coisa que foi crucial para as pessoas entenderem que precisava de um representante perto e que fosse da cidade de Trindade. Aproveitando o tema Copa do Mundo, o candidato Copa do Mundo, né, que só aparece em Trindade de 4 anos. Exatamente. Né? Não, inclusive tem uma pergunta aqui que eu já vou encaixar ela agora, porque me passaram, eu mandei em alguns grupos de WhatsApp de Trindade, e também coloquei no Instagram e as pessoas mandaram algumas perguntas. Aí 2 aqui eu acho que é muito importante fazer e vamos aproveitar a oportunidade. Teve uma pessoa que me perguntou assim, falou assim, Mivaldo, eu quero que você pergunta para ele, porque ele fala que ele é o cara que mais mandou emenda para Trindade. Mas eu já vi esse outdoor. Eu já vi esse outdoor, Agora eu quero saber escutar do deputado. O que foi essas emendas que ele mandou para Trindade. Aí tem outra, mas tem mais 2 perguntas dentro do mesmo tema. Eu já vou lançar as 3 que você já vai... Ele fala assim, é verdade que aquele viaduto teve participação dele também? Não, os 2 viadutos. Os 2 também. O da entrada de Trindade e do Veracruz? E esse recapeamento aí também, ele pediu, tem participação dele? Não tem, eu quero saber. Então você já responde essas 3 aí. Eu já quero começar a esclarecer, Mivaldo, que muitas vezes a gente vê programas acontecendo, programas de governo, e aí vai o deputado, o senador, a liderança, o vereador, o prefeito, fala assim, é um recurso que foi meu, por isso que está fazendo. E eu gosto muito de separar isso, porque eu gosto de tratar a política com a parte da verdade. Então, assim, primeiro ponto, viaduto do Portal da Fé, que é o viaduto Ronaldo Ramos Caiado Filho. Foi uma construção política que eu e o prefeito Marden fez. Assim que eu venci as eleições, a gente esteve ali no Palácio das Esmeraldas, ele perguntou para nós o que nós queríamos, e o que o prefeito respondeu ali ao meu lado foi que queria obras. E aí perguntou que obra que seria fundamental para a cidade de Trindade, e falou que era o viaduto. Naquele dia ele falou, na época da festa eu vou anunciar que vai fazer o viaduto. E assim foi feito, se vocês lembrarem, foi feito até um anúncio bem acanhado, bem no CAT, falou que iria fazer, talvez pelas idas e vindas desse viaduto, pouca gente acreditou na época. Promessa não cumprida, e o governador Ronaldo Caiado cumpriu 100%. Então, no viaduto não tem nenhum real de emenda minha, mas tem a participação política de fazer o pedido, de estar lá, de solicitar, de fiscalizar. Isso com certeza teve, e assim, ninguém pode nem mesmo menosprezar isso, porque foi uma construção que realmente foi feita. Inclusive, quando foi fazer o projeto do viaduto, nós sentamos, o governador falou, a única coisa que eu quero então que vocês façam é o projeto do viaduto. E o projeto foi feito em parceria com a Coca-Cola, a equipe do Aldo, do Dr. Luiz, do José Alves, nos atendeu, nos acolheu, falou, a gente vai doar os projetos foram doados para a Goinfra, sem recurso público, porque fazer um projeto por recurso público é demorado, é dispendioso o tempo. Então foi feito esse projeto, entregue para o governador, e assim foi executado. Então essa parte do projeto, a construção do projeto foi feita, e também a parte política também foi feita, tanto pelo prefeito como eu, que estava presente em praticamente 99% das reuniões, para ter certeza que a gente estava lá cobrando e pedindo. Mas não teve emenda parlamentar, não teve emenda de minha autoria. A restauração da GO 060, e eu venho falando isso lá atrás, eu estou pedindo aqui a restauração, vai sair. Às vezes as pessoas também duvidam do nosso trabalho, do nosso empenho, mas falar, tem emenda impositiva, na GO 060 não tem emenda impositiva, mas tem uma construção política para que ela aconteça, inclusive a duplicação de Goiânia até São Luís, é um trabalho que a gente está fazendo há um bom tempo, e agora que está assinando os contratos, resolvendo todos os problemas, fazendo aí todas as licitações, começou a aparecer pai dos filhos. Mas eu não tenho problema com isso, a gente prioriza sempre a população, mas esse trabalho está sendo feito, não foi semana passada, não foi mês passado quando foi anunciado. É uma construção que é feita ao longo do tempo para que aconteça. Então, vai ter a duplicação até São Luís, e esse é um trabalho que ninguém pode tirar, foi um trabalho que eu fiz lá atrás.
né? Foi um trabalho que, assim como quando eu assumi, o primeiro dia que eu estive foi na GO 060 ali, perto do pit, onde tinha uma ondulação, e naquele dia a gente já solicitou a reconstrução da rodovia e também já fez ali o pedido para a extensão da duplicação até São Luís nos primeiros dias de mandato. Então eu fico muito feliz de estar sendo atendido pela base, mas eu gosto sempre de esclarecer o que é o trabalho do governo e o que é o trabalho do deputado. Porque aí na hora que fala assim, mandou 42 milhões, aí tá falando do viaduto, que foi praticamente 20 milhões, tá falando da rodovia, que foi 66 milhões, e não. As emendas impositivas foi entregue então, esses 42 milhões que você fala, que tem os outdoors, não tem nada a ver com o viaduto nem com a rodovia, não. Esse daí é um trabalho político, mas a gente entregou emenda impositiva para a cidade, para fazer a diferença na população. Vou te dar um exemplo. Vou entregar agora, nesses próximos dias, 16 mil pares de calçado para as nossas crianças. Calçado e a meia, que foi uma emenda impositiva que as crianças não teriam esse ano, porque já tinham pegado nos anos anteriores, e aí a gente colocou emenda impositiva, foi feito, e agora está sendo entregue nessa próxima semana para as crianças do nosso município. Escolas e CMEs, todos serão calçados ali, ou tênis, dependendo da idade, ou a croquezinha, que é para as crianças menores. Então foi um trabalho de emenda impositiva. Isso é emenda impositiva, eu posso colocar onde eu quiser, desde que obedeça, claro, às normas, mas de onde que eu quiser, para os municípios. Outro trabalho que foi fundamental, 4 milhões em cirurgias eletivas. O Estado faz cirurgias, mas eu estou colocando esse recurso para atender as pessoas. Então, é uma emenda impositiva que a gente está colocando e realmente vai ser feita essas cirurgias, além das que o Estado está fazendo. Que é muito fácil, às vezes, a pessoa falar, por exemplo, a Vila São Cotolengo. A Vila São Cotolengo recebe mais de 28 milhões e é pouco. Quem está vendo aí parece que o volume é grande, é mais de 28 milhões do Estado. Mas é pouco pela quantidade de trabalho e o cuidado que tem que ter com cada paciente, com cada interno, com cada pessoa que passa por lá. Então eu mandei 2 milhões ao longo desse período de emenda impositiva, mas eu nunca somei isso ao do governo. O governo fez o trabalho de destinar o recurso e eu também, de certa forma, colaborando ali com a Vila São Cotolengo. Eu gosto de explicar essa situação, para não falar assim, a emenda impositiva está misturada. Vai fazer a reforma no colégio, a pessoa tem capacidade de mandar 100 mil e falar que a reforma foi dela. Então, assim, eu não tenho esse discurso. Nos colégios mesmo de Trindade, tanto nos militares quanto nos estaduais de forma geral, eu sempre tenho visto você lá visitando, junto com a Selma, com os diretores. Tem destinado... Todas as escolas estaduais, excetuando 2 escolas que foram reconstruídas, estão sendo reconstruídas. Se a escola está sendo reconstruída, você há de concordar que ela não tem o que fazer ali naquele momento a mais. Então, tirando essas 2 escolas, todas as escolas receberam emenda impositiva de minha autoria para fazer o algo a mais. Ou fez sala de jogos, reconstruiu uma quadra, a do Jardim Califórnia fez uma quadra que não tinha, com emenda impositiva minha. Então, essas emendas impositivas, assim como eu falo para as cidades, é para fazer o algo a mais. Quando eu destino para as escolas estaduais, não é trabalho que o governo faz, que já tem muito investimento, e a gente sabe que a educação do estado de Goiás configura aí como a melhor do país. Então, a gente faz esse trabalho para fazer o algo a mais para os nossos alunos. Entendido. E fazer mais uma pergunta aqui, Wesley, e passar a bola para você aí, porque... Mivaldo, mas só deixa eu me permita concluir só o que você falou assim, onde que tá indo o dinheiro? Exatamente. Foi muito, muitas emendas, acho que a gente ia ficar o podcast inteirinho aqui, eu lendo para onde que foi, mas o que eu fiz? Pedi para nossa equipe fazer 4 vídeos, 3 vídeos de emenda impositiva, seja na educação, infraestrutura e saúde, tá lá divididinho no nosso Instagram. O último que eu vou lançar agora é o da educação, porque tá nos dias da gente entregar agora os calçados, e fiz um vídeo de parceria justamente para não ter esse tipo de discurso. Fez o Etrim aqui com verba minha, ou emenda de parceiros, não, o trabalho do governo é um, o trabalho do deputado é outro, e a gente respeita muito e agradece por estar na base antes do governador Ronaldo Caiado, agora Daniel Vilela, porque a gente sabe que está fazendo trabalho, mas a gente tem a missão de deputado estadual, que é ajudar e contribuir com a cidade, e eu faço isso com muito orgulho. Aproveitando, sabe o que ele falou aqui da rodovia ali, a gente tem o viaduto, tem o do Vera Cruz que vai entrar em construção em breve, e temos também essa parte da rodovia, está sendo toda reconstruída. E uma trincheira, né? Que vai ser trincheira. E da mesma maneira que foi feito o primeiro compromisso. Viu? Tá, deixa eu fazer uma pergunta agora. Isso não vai atrapalhar o acesso durante a festa de Trindade agora?
Ou como vai ser feito, se você tem essa informação, se o senhor tem essa informação, de passar para os telespectadores, como vai ser feito esse processo durante a festa do Divino Pai Eterno, que estamos esperando aí 5 milhões de fiéis, e eu acho que ali vai dar uma travada. Não, são dois grandes eventos que vão acontecer em Trindade, a festa do Divino Pai Eterno e o Jubes, né, que vai acontecer em Trindade também, que é os Jogos Brasileiros Universitários, que inclusive era a minha próxima pergunta. Você já pode engatar, né? Engata as duas e logo e já fala como que nós vamos resolver o problema da rodovia para chegar em Trindade. E qual a expectativa sobre esses dois eventos? A reconstrução da rodovia, ela está acontecendo diariamente, inclusive dia de domingo, que vocês passarem lá, as máquinas estão trabalhando, eu sei que vocês transitam aí, sabe disso, mas está sendo fazendo tudo que é possível para se concluir antes da festa de Trindade. Acontece que às vezes vai precisar faltar detalhe guarda-reio, algum trecho que precisa de fazer o encaixe de asfalto. São detalhes e ajustes que não vai afetar em nada a festa de Trindade. Assim que chegar os próximos dias aí que, por exemplo, vai faltar ajuste guarda-reio, vai deixar para fazer pós-festa de Trindade, não vai ter nenhuma máquina, nenhum equipamento atrapalhando o trânsito. E após a festa de Trindade vai fazer esses ajustes que ainda serão necessários. A gente sabe que reconstruir uma rodovia desse porte, com fluxo de gente, não é fácil. Eu vivo ali, eu moro ali, para chegar em casa a gente sabe que está mais difícil agora, mas a gente tem a tranquilidade também de saber que daqui a um dia a gente vai chegar na cidade de Trindade, ou seja lá, o segmento que estiver indo, vai chegar de forma mais tranquila e vai ter mais tempo com a família, né? Que eu falo que assim, o maior ganho que tem é você ter 1 minuto a mais com seu filho, com sua filha, com seus familiares. Então esse ganho nós vamos ter, principalmente advindo ali do viaduto do Vera Cruz e também da trincheira da Coca-Cola, que os projetos já estão entregues, e da mesma maneira que o ex-governador Ronaldo Caiado fez o compromisso, Daniel Vilela também fez o compromisso de fazer, e já tem bastante adiantado aí, e eu sei que na hora que começar as obras do viaduto ali do Vera Cruz, vai até aparecer um monte de gente falando, foi eu que pedi, foi eu porque eu tô aqui ali agora, mas já aviso aqui a quem tá nos assistindo, esse trabalho ao longo do tempo, é construído, e agora, nesses próximos dias, já vai ser dada a ordem de licitação, e com certeza vai fazer primeiro o do Vera Cruz, o que vai facilitar também para as pessoas de Trindade, e posteriormente o da Coca-Cola, que vai ser uma trincheira que vai dar qualidade de vida para quem mora na região. E eu moro trincheira é aquela parecida com aquele do Condomínio do Lago? Um pouco maior? Não, a trincheira ela vai ser muito semelhante àquela chegando em Abadia. Chegando em Abadia, a 469, saindo de Trindade, chegando em Abadia, passando ali. A trincheira é bem semelhante, o projeto é bem semelhante àquela trincheira lá. Então, a rodovia passando por baixo, os carros setoriais passando por cima. Então, a gente vê que vai ser uma obra que vai impactar muito positivamente a nossa população, e eu vou estar ali. Agora, sobre o Jubes, eu que já atuei como fisioterapeuta no Jubes também, então vai ser uma alegria receber essa juventude na nossa cidade de Trindade, um evento de porte nacional, mais um evento de porte nacional acontecendo na nossa cidade, e a gente fica muito feliz. A rede hoteleira é uma rede hoteleira considerável na cidade de Trindade, uma das maiores do estado, a proximidade com o aeroporto é muito grande, e a gente só entende isso quando a gente faz algumas viagens aí, que por exemplo a gente chega em viagem que é 50 minutos, é muito perto. Então a gente vê que o aeroporto, estando a 50 minutos de Trindade, é um aeroporto muito perto. É do lado. É do lado. E quando a gente vai para outros lugares, é 3 horas de viagem, 4 horas de viagem, e a gente fica imaginando quanto que a gente é abençoado, e muitas vezes a gente não valoriza esse potencial turístico, esse potencial da proximidade com Trindade, com Goiânia, com a capital. E prova disso também foi o Moto Velocidade, onde muitas pessoas se hospedaram na cidade de Trindade e elogiando a proximidade com Goiânia. E às vezes a gente que tá aqui fala, o aeroporto tá longe. Acha ruim, né? Acha ruim. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu tenho que ir lá no Flamboyant. E a pessoa vem para viaja quilômetros e... Eu acho bacana tanto o prefeito Marley... É a primeira vez que o Jubes vai para Trindade, né? Primeira vez. Já teve. Em 2018, nós sediamos 2 modalidades esportivas. Do Jubes, né? O xadrez e o handball. Só porque dessa agora é a primeira que vem... 100%. Não vai ser 100%, mas vai vir bem maior muitas quantidade. Modalidades. Vem muitas modalidades. Legal. O Luzimar, que é um grande amigo meu, amigo do Cristiano também, é um cara que luta sempre aí pelo esporte. Literalmente. E é bacana você ver pessoas igual o Cristiano, igual o Marden, que tão importante também, tá pensando tanto na mobilidade, quanto na saúde, quanto na melhor idade,
tá pensando em tudo, né? E o esporte você não pode deixar de lado. E a expectativa para a festa de Trindade? O senhor acha que vai ver o que? Olha, a festa Trindade misturado com a Copa do Mundo vai ser uma grande festa. Tenho certeza que as pessoas vão estar ali ansiosas pelos jogos, mas também... A festa podia durar até a final, né? Dia 19. Vai ter muita gente na missa pedindo pro Brasil ganhar, né? O que a gente vai ver mais é isso, as pessoas pedindo pro Brasil vencer as partidas. E tomara que vença mesmo. Nosso país merece, precisa de um pouco de alegria, e o futebol é essa arte, né? O Emivaldo, que é São Paulino, também sofredor demais. Mas o tanto que o esporte aproxima as pessoas, muitas vezes ali, claro que sempre tratando com respeito, né? Dentro do respeito, o esporte é saudável demais, a gente fica muito feliz de ter adversários também que a gente sempre vence. Mas eu falo assim do São Paulo, né? É uma equipe que o Corinthians sempre vence, então Maria, é muito saudável ter esses esportes. Não vai ficar falando de mentira, não. É verdade. O papo é verdade, né? O papo é papo. Cristiano, mas assim, na Festa Trindade, qual foi o maior desafio do ano passado que vocês vão corrigir para esse ano? Eu tenho uma observação aqui, que o Mivaldo ficou bravo comigo. Ficou bravo, e eu postei no Trindade Urgente. Eu vivi esse negócio e eu vou falar pro Cristiano que tá aqui na minha frente, que ele vai mandar um recado pro Marley pra mim. Não, inclusive você vai convidar o Marley pra nós, porque eu tô tentando 2 agendas, ou com o Marley ou com o Padre Marco Aurélio. Pra falar da festa. Porque nós queremos falar da Festa Trindade, e eu acho que as 2 figuras hoje que têm capacidade hoje de falar de Festa Trindade é o prefeito Marley e o Padre Marco Aurélio. O Padre Marco Aurélio tá quase impossível a agenda dele, mas com o prefeito Marley você vai conseguir isso pra nós falar com ele aqui. Pelo amor de Deus, pede pra colocar banheiro na Festa Trindade. É verdade. É porque é o seguinte, eu precisei de usar não pode xingar aqui no papo, mas o banheiro mas não tinha. Aí tinha um em frente à portaria da antiga prefeitura, na praça da prefeitura, tava cobrando R$2 aquele banheiro da prefeitura, aquele que fica nas feiras. Corrige esse problema. Esse eu senti na pele, meu deputado. Esse é um gargalo que a gente tem. Até questão estrutural, eu sei que é difícil, né? Muita gente. É muita gente, mas eu quero te relatar quando eu estive em Belém. Eu e o prefeito foi em Belém pra gente ver como que era a festa lá. Do Ciro lá. Do Ciro de Nazaré. E é uma festa gigantesca, mas todo o trajeto que nós fizemos, nós encontramos um par de banheiro químico em todo o trajeto. Nossa. Que a gente estava fazendo as observações para conseguir absorver o que é positivo e o também negativo. O negativo. E a gente encontrou 2 banheiros. Foi uma preocupação que o prefeito teve em colocar em alguns pontos, mas o banheiro, ele realmente é uma necessidade, porque aumenta muito o volume de gente ao mesmo tempo. Né? Então, é uma observação muito importante, mas tem alguns pontos, por exemplo, na Basílica eu sei que coloca uma carreta, ali na Praça da Matriz eu sei que coloca também, no Carreródromo tem muito estrutura de banheiro, mas realmente precisa de entender alguns pontos de necessidade, principalmente do desfile, que é um dia que a cidade fica mais travada, é mais difícil a locomoção. Então, pontos que tem que ir melhorando e a gente só vai melhorando aos poucos. Eu também não vou só bater, não. Eu tenho que tirar o chapéu aqui, porque uma coisa, não só em Trindade, mas no estado, tem que dar os parabéns, que é a segurança. E eu fiquei encantado, agora também tenho que dar os parabéns, pela segurança na Festa Trindade do ano passado. E eu tenho que te dizer que vai melhorar ainda mais. Tem inteligência e eu vou pegar, agora, né? E eu vou pegar agora. Teve a questão antes tinha as câmeras. Agora está integrado com inteligência artificial. Então, assim... E eu até quero dar esse recado aqui, vou aproveitar a audiência do Papum. Hoje os bandidos, quem faz o mal aí, não tem noção de quanto que a integração ela é em tempo real. Eu estive lá na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, o secretário apresentando para nós um telão enorme, vários computadores, mas o que me deixou assim realmente feliz com a evolução, e eu vi isso primeiro lá na Índia, quando eu estive com o governador, e ele trouxe essa tecnologia juntamente aí com outras embarcadas, mas explicando de forma mais prática. O secretário coloca motocicleta preta com mochila do iFood. E você só via as câmeras de inteligência artificial, só buscava essas pessoas daquele modelo. Agora setoriza tal setor. Então aparece... então, assim, não vou falar em impossibilidade do crime, mas dificulta muito o crime. Se a pessoa do mal estivesse assistindo isso daí
pensa 2 vezes e troca de vida, porque não vai ser fácil escapar da polícia, não. A integração é perfeita, o cinturão e o alcance dessas câmeras é muito grande, então às vezes passa por uma câmera, não vê de frente, na outra a câmera já está posicionada para pegar e saber para onde que esse bandido vai. E a gente vai ver muita notícia de captura no estado de Goiás em tempo recorde por conta dessa integração, e só estando lá para ver, para identificar, não, agora muda para carro amarelo, só aparece carro amarelo, que é carro amarelo de tal marca, começa a aparecer só de tal marca em todas as câmeras do estado de Goiás. Então, eu fiquei muito impressionado. É até assustador. Eu fiquei muito impressionado porque eu comparo muito o estado de Goiás hoje com Santa Catarina. Eu viajo muito ali para a região do Vale do Itajaí, ali Balneário, Penha, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, aquela região do Vale do Itajaí. E lá sempre foi muito exemplo para mim, quando eu ia para lá. Então é muito legal sentar no Vale do Itajaí, porque era considerada a região mais segura do país. E você ter isso hoje no estado que a gente mora, na nossa cidade, no nosso estado, é muito gratificante, eu falando como goiano, como trindadense. Então, aproveitando que o senhor está aqui também, o deputado, tem que dar os parabéns, tanto para todos os deputados quanto para o ex-governador e para o atual governador, pelo que foi feito nesses 8 anos aí de governo. Você andava de ônibus? Muito. Você andava de ônibus, Emivaldo? Emivaldo não andava mesmo. Minha vida inteira, eu trabalhei em Goiânia. Agora vocês vão lembrar do que eu vou falar aqui agora. Chegou um momento da segurança que a crise estava tão grande que a pessoa que andava de ônibus, que tinha possibilidade de ter celular, ela tinha 2 celulares. Um velhinho que era pra entregar pro bandido na hora que ele viesse roubar, e o outro pra ficar no bolso guardado na mochila. Eu vivi isso, não sei se vocês lembram dessa época. Então, eu lembro de ter que colocar um segurança em cada ponto de ônibus do eixo Anhanguera pra tentar amenizar a questão da segurança, e não conseguiu. Não conseguiu. Eu viajei não, porque não é viagem, né? Eu fui disputar a primeira etapa do campeonato goiano de xadrez agora, acho que foi em março, fevereiro, não lembro. Eu fui pra Senador Canedo. Aí eu ia de carro. Aí eu veio passando um ônibus verde na porta de casa assim. Eu falei assim: se eu entrar nesse ônibus aqui, eu vou sair lá na porta do hotel que eu vou ficar em Senador Canedo. Fui daqui lá, ar-condicionado, tranquilo, sem perigo de nada. Meu notebook na mochila e despreocupado. Deixei o carro guardado em casa e fui. Lá em São Paulo tem Tá difícil ainda, mas lá pro sul, que tem de metrô, empresário, o povo não mexe mais com ficar andando de carro. Né? É utilizado mais o transporte público, né? Mas pegando o povo de Trindade tem que ser estudado. Tem. Eu vi uma postagem em algum canal, não vou lembrar qual aqui, de um ônibus desse que acabou a bateria e eles fizeram um vídeo falando que era o BID de pobre. Cara, tem que ser estudado o povo Trindade. O povo Trindade é muito... Tem hora que sai cada um. Aqui eu falo um negócio pra você, meu irmão. Eu fico louco, cara. Mas essa questão do transporte, eu tô muito por dentro, porque algumas pessoas colocaram algumas... Eu não vou falar fake news, mas eu vou falar desinformação, falando que a passagem de ônibus iria subir. Né? Claro que... teve até uns assessores de um deputado aí que divulgou um folheto desse lá no terminal, né? Mas assim, independente do trabalho de cada um, a gente trabalha para fazer o bem, né? Então a gente tava ali, eu entreguei 1 milhão de emenda para fazer uma cobertura na questão financeira, para a RMTC saber que a gente tava com uma boa vontade de pagar, e assim como todo lugar tem, a sua casa tem, minha casa tem, aquela dificuldade de pagar os boletos no final do ano, no final do mês, então a gente tem que ali saber administrar e conduzir da melhor forma. Então foi feito um trabalho nisso, mas eu tô citando essa parte aí, não foi nem para falar da emenda, foi para falar... inclusive aí já tá, 1 milhão dos 42 milhões... 1 milhão foi daqui a pouquinho você consegue fechar a conta. Vocês vão ver que a gente ficou conversando aqui muito tempo, vai saindo para onde foi o dinheiro. Mas tem que divulgar isso, deputado. Tem que divulgar, falar o que é tal negócio certinho. Mas uma coisa que eu queria falar, você falou do transporte, da questão da bateria, e os ônibus hoje, eles estão com tecnologia de biodiesel. O que o biodiesel representa para o estado de Goiás? A independência energética para o transporte coletivo. Por quê? Há um congelamento na tarifa aqui do estado de Goiás, principalmente da região metropolitana, onde que a gente sabe que o valor pago aí tem anos e anos que é esse valor. Mas a crise, por exemplo, do petróleo, uma crise mundial que ninguém tem controle, e você vê o diesel subindo, ou então na crise energética ali, você vê as plataformas de energia solar ganhando força, mas não sabe até que ponto que vai, tem uma instabilidade nesse sentido.
Tá parecendo até que eu tava adivinhando nossa pauta, né? A próxima pergunta, eu até assustei o que falou aqui, mas tá com parte. E o governador teve uma decisão muito importante, que foi fazer, juntamente com as empresas de ônibus, o biodiesel, que é a transformação ali da matéria-prima que tem abundância aqui, seja a cana-de-açúcar, para transformar uma fusão ali e fazer com que o ônibus consiga rodar sem a necessidade de um diesel puro, ou então realmente de fazer com que a nossa frota ela anda de forma independente. Então, é uma medida muito importante, porque não fica nem na mão, às vezes, do transportador, do importador da matéria-prima de energia solar, e nem também na importação do diesel, e que isso dá uma independência energética, que é uma potência sem tamanho para o estado de Goiás. É um passo que, se for estruturado como está sendo feito, vai ser uma evolução aí, com certeza, não só a tarifa, mas você vê uma tarifa barata, é barato para 4,19, comparando com os outros estados do nosso país, a gente vê que isso realmente vai ser um boom de crescimento, porque lá na frente isso vai potencializar o estado, tendo independência energética aqui no estado de Goiás. Já que ele pegou o gancho, agora você solta a pergunta, meu mano. Não, é porque tava na pauta aqui para nós falarmos sobre... Vocês não combinam nada? Ninguém mandou nada. Pauta, né? Ninguém mandou pauta, é só você senta lá e responde. Não, vai respondendo, mas tá certo. Eu falo assim porque deu coincidência, porque nós íamos abordar agora exatamente sobre essa questão de energia, porque nós estamos vendo aí com essa guerra aí que tem lá, tanto na Ucrânia quanto lá no Irã. E o mundo globalizado, qualquer guerra impacta no mercado mundial, né, de forma geral. E tem dois aspectos que eu queria abordar com o deputado. O primeiro é a questão de terras raras, que Goiás hoje virou, tanto que o Ronaldo Caiado já falou sobre isso, é uma das pautas de campanha dele, e eu queria saber como que os deputados estaduais hoje pensam sobre a potencialização de usar as terras raras para a proteção nossa aqui mesmo, porque ela vai ser... Hoje é uma mercadoria que praticamente só a China, que tem 70% hoje das terras raras, depois o Brasil tem 20%, e a maioria está aqui em Goiás. Sim, acho que é a região norte, né? Ali, Minasul, por ali, né? Porgatura. Então eu quero saber... Ouro Verde. Então eu queria saber sobre essa questão das terras raras, e também da importância dessa transição energética. O Wesley mesmo está comprando um carro agora da... Vou buscar agora, hein? Eu saí do podcast aqui para buscar. Carro elétrico. E eu queria saber o que você pensa dessas duas coisas. Qual que é a importância e o impacto disso aí para o estado de Goiás em si. Com certeza eu sou um dos entusiastas na questão de energias renováveis, energias que dão aí a sustentabilidade para o nosso estado, para os nossos municípios, para as pessoas. Então, para mim, a energia solar é o futuro realmente da nossa comunidade enquanto sociedade. Primeiro porque o Brasil é um país muito extenso. O estado de Goiás, se você for pegar o tamanho do estado de Goiás, é maior que muitos países que a gente tem aí. Então, assim, você vê um estado grande, onde que despende muita questão energética, as linhas de transmissões do nosso estado de Goiás. Quando você pensa uma casa com painel solar, com energia solar, você está deixando a necessidade de fazer essa transição de energia que é longa, e grande parte da energia produzida no Brasil por hidrelétricas ou por usinas é dissipada, perdida durante essa transição. Então, assim, o cabeamento ali, você vai perdendo a energia. Então, a questão de aproveitamento da energia solar, por exemplo, ela é extraordinária, e da minha parte, na Assembleia Legislativa, o que puder fazer para contribuir, para associar isso à evolução da nossa sociedade, pode ter certeza que a gente vai estar ali contribuindo, porque eu entendo que isso aí, uma casa daqui a alguns anos, ela vai se tornar independente na parte energética, tendo em conta que a sua energia solar, a sua energia ali renovável, vai ser vinculada à sua programação diária. Então, daqui a uns dias, você vai falar assim, eu preciso produzir tanto para o meu carro elétrico funcionar. Isso é o futuro da nossa população, não tem como retroceder, é uma tecnologia que vem aí, e as terras raras, elas também têm um papel fundamental até nessa questão energética. A produção de bateria, muitas precisa dessas terras raras, porque as pessoas falam assim, as terras raras, aí fica pensando assim, é o ouro,
a Esmeralda, e não é. Hoje, se você for pegar o telefone celular, né? Tem bateria, tem muitos componentes que é feito e precisam dessa matéria-prima. Então a gente... Se não me engano, é em torno de 18 a 22... São de 18 a 22 minerais que englobam quando fala terra rara. Mas uma delas é fundamental para a construção da bateria. Eu queria saber se vocês, deputados, já estão pensando em proteger Goiás. Claro. Porque vai vir um assédio muito grande, Wesley, dos Estados Unidos, da China, vindo, né? Tudo, pra cima. Então eu acredito que é papel do legislativo, do Estado, proteger Goiás, para não deixar, por exemplo, porque muitas das vezes vem uma China, vem uma Índia ou vem os Estados Unidos e quer só pegar essas terras raras aqui, levar para lá, processar e vender para nós aqui 100 vezes o preço, entendeu? Quando eu tava na 7ª série, a gente já tinha esse problema, né? Que falava que a gente era do setor primário, produtor, e levava tudo que a gente produzia para fora e a gente exportava com o triplo do preço, trazendo para dentro com a tecnologia. O aço é um grande exemplo disso. Então, uma das pautas que a gente defende lá é essa proteção, esse protecionismo do estado de Goiás, principalmente, essa independência. É muito melhor a gente tentar importar essa tecnologia para a produção acontecer aqui no nosso estado de Goiás. Então, essa é uma pauta que a gente tem bastante preocupação e também bastante zelo, porque a gente sabe que é uma coisa muito sensível a parte tecnológica e sabe que a matéria-prima é escassa. Você pensa que isso é procurado no mundo inteiro e encontrado aqui no estado de Goiás com abundância. Então, a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado em proteger e também o nosso país, não só o estado de Goiás, mas o nosso país precisa ter essa visão, porque senão realmente vai acontecer isso daí, os caminhões lotados de matéria-prima nossa vai sair daqui do estado de Goiás, vai chegar lá e a gente vai ter que acabar exportando de volta um produto que já poderia ser produzido aqui. Comprar o que é nosso. Comprar o que é nosso. Comprar o que é nosso. Exatamente. É isso aí. Estamos chegando no final, meu volta. Eu não queria falar pra galera não, mas infelizmente... Antes de passar pro Papum, eu vou fazer uma última pergunta pra ele aqui, agora é sobre essa eleição, né? Porque tá em pré-campanha, tá rodando. Eu tive na Câmara Municipal de Trindade segunda-feira e vi um discurso lá do Wesley Cabeção, eu fiquei impressionado ele falando. O Wesley Cabeção falou, você, Cristiano Galindo é meu pré-candidato. Aí ele começou a ler uns negócios lá que eu fiquei impressionado. Aí depois o Júlio César Cigano falou também, e falou assim, olha, de vereador que foi eleito na base, de suplente, nós somos 49, representamos 49 mil votos. Aí falou mais, doutor Antônio vai te apoiar, mais Dária Alves, mais Agnelso, mais Ferruja, secretário e tudo. Aí eu queria saber qual que é a expectativa, né? Porque na eleição passada, eu estava comentando que eu falava para os outros que ele ia ter 20%, 13 mil votos. Eu falava, eu não acredito, isso é mentira e tal. Abriu a urna, deu, né? E eu queria saber qual que é a sua expectativa, tanto de Trindade e quanto do Estado. Se você tem uma expectativa que vai aumentar a votação. Eu sei, né, porque eu faço pesquisa, mas eu não posso... Eu tô apostando com o povo aí, o povo não quer apostar comigo não, mas eu queria ouvir dele, qual que é a expectativa dele, e se você tiver alguma dúvida também nesse sentido, né, eu acho importante para ele falar para nós qual que é esse planejamento aí, qual que é a expectativa para essa campanha agora. Eu vejo que Trindade hoje tem, sei lá, 3, 4 candidatos, não é? Trindadense? Que mora em Trindade? Não, que fala que é Trindade. Não tem fala 2. 2, então beleza, então tem 2. Tem 2. Dentro desses 2, tem né? Tem o Rony, não, vou falar o Rony. É candidato? É o Rony e o Cristiano. Tá, mas então o Rony fala. Então tem o Rony, você e o Jorge. Não, mas Tá bom, Trindadense. Mas você tá querendo pôr de Trindade? Mas tá, não tô pondo o título, mas eu tô falando que... Eu vou pedir pro Wesley Cabeção dar o título pra ele de Trindade. Então pronto, dá chave. Mas vamos lá. Quem que é o primeiro dessa turma aí? Olha, Quem que é o mais bravo dessa turma aí dos 3? Fala aí. Nós estamos compondo... Eu gosto de falar que a política também é arte de semear, né? Então, ao longo desse período eu semeei bastante. A gente fez um trabalho bastante extenso na cidade de Trindade, nos municípios que eu represento, em várias lideranças que a gente tem no estado de Goiás. Então, a todos que eu ajudei, que eu colaborei, eu fiz com muito carinho. Jamais falei em troca política, eu acho que a gente tem que pensar no bem coletivo, e eu falei isso aqui diversas vezes no dia de hoje. Então, se você pensar no bem coletivo, eu acho que a forma natural de acontecer as eleições é você ter representatividade na questão eleitoral, a questão de voto. Longe de estar no momento de pedir voto, mas a gente fez um trabalho construído para que a gente representasse o povo goiano. E na cidade de Trindade foi onde eu aportei mais emendas impositivas, foi onde que eu fiz mais trabalhos políticos
naquela região, foi onde que os vereadores me abraçaram de forma ali praticamente que espontânea, então sabendo do trabalho que a gente tem feito, principalmente por aquilo que eu disse, as pessoas esperavam um representante de Trindade para que levasse recursos, e isso foi feito. Representei a cidade de Trindade nesse período que eu estou como deputado estadual, da melhor forma possível, com o coração ali na ponta das minhas ações e levando o máximo de recursos para onde que a gente conseguisse alcançar e principalmente onde que a gente conseguia ali parceiros para executar os trabalhos que a gente tem imaginado no nosso estado de Goiás. Eu tenho a convicção que o trabalho foi feito e que a gente tem essa expectativa, mas a eleição ela é até um aspecto de fé também. Então, assim, você tem fé que vai ter muitos votos, que você vai ter uma representatividade boa, que as eleições vai ter ali o êxito, mas as eleições ela tem muitos parâmetros a ser seguidos, muitas coisas, e aí eu vou ter que deixar a questão de números com os matemáticos, né? Com quem entende, com quem... da onde que eu venho acompanhando a política, tem acertado os números da cidade de Trindade, então deixo essa missão de número para o Emivaldo, mas eu tenho a expectativa de ter uma eleição que vai as pessoas nos entender os nossos projetos, principalmente os nossos projetos futuros. Falo que não adiantaria nada eu estar aqui como deputado estadual, começando um projeto de reeleição, fazendo uma pré-campanha, se eu não tiver ali pensamentos futuros, de não saber que a gente fez projetos que são relevantes para o nosso estado de Goiás. Então, isso é muito importante para que a gente consiga levar as pessoas que a gente tem muita coisa a contribuir, não só com o município de Trindade, como com toda a população. E eu tenho certeza também que a população trindadense vai corresponder aí. Então, é o trabalho, ainda dá tempo de fazer muita coisa pelo nosso estado de Goiás. Não é um dia, tem vários dias para a gente percorrer aí, e antes do momento de campanha eleitoral a gente fazer o bem e colaborar com os nossos cidadãos. Mas eu não vou deixar só para o Emivaldo passar esses números não. Você que está assistindo a gente aqui no primeiro episódio do Papum, chegou até o final, vai deixar seu comentário. Quem é o seu deputado estadual em Trindade? Ou no estado de Goiás? É isso daí. O Wesley, ele passou, eu não sou um entrevistado não, mas eu vou responder a pergunta dele. Eu converso com muitas pessoas. O primeiro ponto, eu tenho muitos amigos na política de forma geral. Inclusive, eu não podia deixar de agradecer ao Rodrigo. Estava quase acabando o podcast aqui, nós estamos esquecendo. Alguns parceiros nossos, o Rodrigo e o Rei Davi, do Estúdio Podcast Goiás, que é o parceirão do Papum. E o Rei Davi também tem um instituto de pesquisa que chama DataRD, né? DataRD é um instituto de pesquisa seríssimo que tem feito pesquisa também para diversas cidades, para o estado inteiro. Então eu precisava referendar isso daqui. Se vocês verem pesquisas registradas DataRD, vocês podem saber que tem a assinatura de Emivaldo Vieira embaixo, que eu acompanho de perto, ajudo o Rei Davi, é um cara seríssimo. E acompanhando tudo, a gente vê os bastidores aí. Primeiro ponto, as pessoas perguntam assim, falam, e o Partido Cristiano vai fazer quantos? Vai fazer 5 deputados. Lá, isso é um consenso em toda a roda que eu converso, todo mundo, não tem dúvida que lá vão eleger 5 candidatos. E pelos dados que eu tenho puxado lá de Trindade, eu não posso divulgar os números porque são pesquisas internas para planejamento. Mas o Cristiano vai, no mínimo, dobrar a votação dele de 2022, e você não precisa nem acreditar em pesquisa, que está me ouvindo aí, está me assistindo. Basta você acreditar em lógica. Em 2022, ele foi candidato sem nem ele mesmo estar acreditando no projeto na época. Quase 18 mil votos. 13 mil em Trindade. Ele teve... Não, ele vai dobrar a votação em Trindade. Fora de Trindade, eu acho que vai triplicar. O Marden estava no pior momento dele. O Marden tinha naquela época 47% de aprovação. Pandemia no talo. Não, pior momento. Tanto que ele vem reeleito agora com 57% dos votos. O principal adversário do Cristiano era o Dr. Antônio, que ficou em segundo lugar naquela eleição. E hoje está do lado. Não, hoje apoia, um dos principais Federal, aliados. Federal, Dr. Antônio. Aí você pega para ver vários vereadores que apoiaram o Dr. Antônio, apoiaram outros candidatos, hoje está tudo fechado com ele. O próprio Wesley Cabeção fez questão de falar, não, em 2022 eu não acreditava que ele ganhava. Agora eu tenho certeza. O Wesley falou lá na Câmara, falou, acho que ele tem 25 mil votos ou mais em Trindade. E é isso daí o que a gente tem sentido. E eu percebi o quê?
em 2022, quando nós falamos aqui no começo do programa, ele era o candidato primo do prefeito. Agora não, agora ele é o deputado Cristiano Galino. Ele continua sendo primo irmão do prefeito, mas ele tem identidade, inclusive, Wesley, quando a gente vai fazer pesquisa, muita gente não sabe, mas tem gente que rejeita o prefeito, rejeita a gestão e vota nele por causa do trabalho que ele desenvolveu independente. Ele hoje, então, ele tem o apoio do prefeito, tem o apoio dos vereadores, mas ele construiu muito por causa dessas emendas que tem enviado, por causa de estar lá em Trindade. Ele é um cara que você acabou de falar, vai levar seu menino na escola, topa com ele lá na escola. Sim. Você não topa com os outros que falam que é de Trindade nas escolas, nas feiras, nas festas, nos negócios, entendeu? Esse que é o diferencial. E agora, Cristiano, você vai estrear o... Momento Papum, né? E o Wesley que vai fazer ele com você. Vai ser o seguinte, ele vai falar... Você quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Não me preparado pra nada, né? Não, mas é o bom... Não, eu falo... Você quer comentar alguma coisa sobre esses números aí que eu falei? 5 vagas e tal? Não, as 5 vagas acho que é consolidada no partido. Hoje tem vários deputados lá com renome, pessoas que realmente vão disputar a eleição. Então acredito, né, nas 5 vagas realmente. É uma construção aí que tem que tentar, é a 6ª vaga, mas a gente sabe da dificuldade que é alcançar. Voto é uma coisa custosa, é difícil. Então, com o pé no chão, os cinco nomes que vão estar lá na Assembleia Legislativa. A gente tem a expectativa que seja o nosso, né, que esteja lá, mas a gente vai trabalhar muito para isso. No momento é de pré-campanha. E dizer que esse compromisso que eu fiz de estar aí na cidade de Trindade continua o mesmo. A gente está ali no dia a dia. Ele vai me ver muitas vezes lá na porta da escola. Quem vai caminhar no lago, vê eu ali no lago de manhãzinha, das 6 às 7 da manhã. Então a gente está todos os dias ali vivendo a cidade de Trindade. É isso aí. E só antes de falar aqui do Papum, eu vou te explicar como é que vai funcionar. Primeiro te pedir mais uma vez para você convidar lá o prefeito Marden para ver se ele puder conseguir encaixar a agenda. Vamos ver se esse papo não for muito agudo, né? E eu chamei ele. Agora, se for um trem bravo demais, não vai ter jeito, não. E como é que é? E avisar aí para os nossos amigos que nós já temos 3 convidados já na agulha. Um é o Coronel Cardoso, Carlos Jordão II, que é um dos maiores publicitários, que nós vamos falar com ele aqui bastante sobre empresas, sobre marketing. Ele é dono de uma das maiores agências de publicidade de Goiás. E também tem 2 aí que nós estamos já organizando, só tá vendo a agenda deles, é o Coronel Edson Raiado e o Major Araújo. Tem um amigo meu aqui, o Rodrigo, que disse que pode trazer os 2 juntos, que ele ajuda a segurar, né? Eu acho que eu vou querer, eu não sei se eu vou estar querendo trazer os 2 juntos, não. Mas Papum vai ser o seguinte, o Wesley vai te falar uma palavra só e você vai me responder em uma palavra também. Em uma palavra também. Ele vai falar e você vai responder. Papum, literalmente. Deixa comigo. Tá? Então vou passar aí pro Wesley Fernandes, agradecer a todos aí por estar acompanhado nós até agora. E vamos, vocês estão preparados? Momento Papum, primeiro episódio, hein? Galindo, falei uma palavra, você responde com outra. Jogo rápido. Fechado. Pra gente encerrar essa maravilhosa entrevista que foi aqui com você. Te agradecer, tá? Agradecer a todo mundo que tá envolvido aqui, ao Rodrigo. Gente, eu tô ficando preocupado, porque você tá agradecendo antes de falar. É sinal que o trem vai pegar fogo. É porque nós vamos fazer o papo e sair correndo, né? Vamos lá. Família. Tudo. Religião. Pilar. Esporte. Essencial. Tênis. Dos melhores esportes. Xadrez. Desenvolvimento pessoal. Kart. Adrenalina. Futebol. Paixão. Amizade. Pilar também. Política. Estratégia. Sonhos. Inúmeros. Trindade. Amor. Goiás. Paixão também. Brasil. Brasil, patriotismo. Momento Papum, Cristiano Galindo. Foi rápido. Tem que ser rápido. É rápido. Papum. O reloginho de xadrez ali não tem nem passou mais de 1 segundo. E ele viu que nós estudamos ele, né? Kart, xadrez, né? Mas viu que estudamos tênis, né? Kart, o Emivaldo perdeu o último pra mim. Fiquei sabendo dessa. 200 milésimos. 200 milésimos. Da próxima eu vou, hein? Foi a primeira. Não, da próxima me chama. Vamos chamar o Rodrigão. Você anda de kart?
Então pronto, nós já tem mais um ali. Vamos fazer o kart do Papum. Kart do Papum. Só que não é pra dar papum lá, não. É pra correr, é pra correr. E do estúdio Podcast Goiás. Isso aí. Pessoal, para finalizar aqui, agradecer demais aí ao Rodrigão, ao meu amigão Rei Davi, ao estúdio Podcast Goiás, reforçando mais uma vez a RD Pesquisas, né, que é o Instituto RD Pesquisas do Rei Davi, que é uma pessoa maravilhosa. Eles que estão aqui com esse estúdio também. Se vocês tiverem interesse, podem mandar mensagem no Instagram, tanto do Info Goiás, quanto do Trindade Urgente, ou do próprio Estúdio Podcast Goiás. Nós vamos colocar o link lá. Quem tiver interesse de fazer seu programa, aqui o ambiente é sensacional. Agradável. Profissionalismo incrível. Não, profissionalismo... Deixou nós até bonito. Né? E agradecer, porque no momento lá que nós estávamos falando de energia solar, agradecer um grande parceiro nosso também lá do portal, que é a Sol Invictus, que é do nossos amigos lá do Norival, do Álvaro Barbosa e do Rodrigo. Agradecer a eles aí por tudo que eles vêm fazendo. Agradecer ao deputado por ter disponibilizado esse tempo maravilhoso para estar com a gente aqui. Espero que o Papum tenha feito diferença na sua vida e tenho certeza que o que nós fizemos aqui foi com muito carinho e muito respeito a não só ao deputado Galindo, mas sim a pessoa, Cristiano Galindo, que está aqui com a gente. Muito obrigado e mais uma vez por ter topado esse desafio e estar conosco aqui. Obrigado, Wesley. Obrigado, Emivaldo. Obrigado pelo convite, estrear aqui o Papum. E eu posso ter certeza que eu vou convidar as outras pessoas, porque realmente o papo aqui é agradável, respeitoso, com ideias bastante interessantes e também, principalmente com a parte intelectual bastante elevada. Então a gente fica feliz de estar aqui e agradecer pelo convite. Tenho certeza também que falei aqui a verdade do jeito que ela é, Papum mesmo, Papum na veia. Então quero aqui agradecer e dizer que vocês que estão nos assistindo aí, assistam as próximas edições que só tem novidade boa. É isso aí, você, galera que tá assistindo aí o Papum. Agradecer ao Emivaldo, parceiro de bancada. Primeiro episódio, eu tenho certeza que é um primeiro episódio de vários episódios que vamos ter. E Trindade, abraço. Goiás, abraço. Brasil, abraço. Meu povo e minha pova, Emivaldo Vieira. Valeu, galera, um abração. Gratidão aí a todos. Deus. Valeu, Rodrigão, obrigado, viu?